Bom, pessoal, estou aqui fazendo uma pesquisa e estou impressionada, por isso queria compartilhar com vocês. LGPD, a gente já falou um pouco sobre ela, mas hoje eu vou falar especificamente de dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados que podem ser usados para discriminar, que ferem a dignidade da pessoa humana na sua vida íntima, no seu privado, também é muito utilizado para aplicar golpes. Os dados sensíveis são aqueles que a gente precisa proteger ainda mais. Fiz um levantamento aqui estatístico e eu estou dando uma olhada e é assustador. O prejuízo financeiro e reputacional de uma empresa, aqui, segundo a IBM, o Cost of Data Breach Report 2023, custo médio de um vazamento envolvendo dados pessoais sensíveis, como dados médicos, é quase 50% maior em relação ao vazamento de dados comuns. A média global para incidentes em saúde foi de 10,93 milhões de dólares por vazamento. É a indústria mais cara pelo 13º ano seguido. E a percepção do usuário, óbvio, em relação a tudo isso, né? Aquele que utiliza, ele tem a percepção de que aqui no Brasil, 84% dos brasileiros consideram muito importante a proteção das informações de saúde e origem racial e étnica, porque ele sabe como isso é perigoso se cair nas mãos da pessoa errada. 74% das pessoas dizem que já deixaram de fornecer dados sensíveis por medo de mau uso ou vazamento desses dados. A incidência de vazamento, então, é ainda mais assustadora. Um relatório do Surfshark 2023, o Brasil está entre os 10 países do mundo com o maior número de vazamentos de dados sensível. Somente em 2023, mais de 90 bilhões de dados pessoais foram expostos, incluindo informações de saúde, biometria e dados bancários. Bom, a consequência legal de tudo isso a gente já sabe. Está crescendo o número de fiscalização, está crescendo o número de denúncias justamente por conta da disseminação de conhecimento da população em geral sobre essa temática. Então, o número de denúncias de mau uso de dados sensíveis aumentou no Brasil em 40% entre 2022 e 2023. Mais de 68% das sanções aplicadas no Brasil envolviam algum tipo de dado sensível. Então, por que esses números são importantes? Porque dados sensíveis podem gerar discriminação, golpe, dano à dignidade da pessoa humana, impacto financeiro tanto para quem vazou a informação, tanto para a empresa quanto para o indivíduo, a pessoa que teve o seu dado vazado. A sociedade está cada vez mais consciente em relação a tudo isso. Empresas e órgãos públicos, então, precisam se adequar, precisam aumentar o nível de cibersegurança dos seus sistemas, precisa ter um plano de ação muito bem desenhado, precisa ter mapa de risco e precisa ter uma estrutura para atender essa demanda legal e social de proteção de dados, porque hoje dados são o novo petróleo, então a gente precisa cuidar deles. Bom, em resumo, proteção de dados sensíveis é ainda mais crítico do que a proteção de dados em geral. Tudo é muito importante, mas esse é mais crítico. Para saber mais, se inscreve aqui no canal. Esses e outros assuntos a gente vai tratar aqui com vocês sobre o direito empresarial no dia a dia. Fica com a gente, dá um like e até a próxima.